E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e acendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Diga amém. Abençoado seja a leitura em cada coração. Sente-se, por favor. Então, como eu dizia, e óbvio, considerando esse tempo que nós estamos vivendo, e é a nossa geração, diga amém. Então essa geração é a nossa responsabilidade, diga glória a Deus. Eu quero considerar hoje aqui algumas coisas que eu separei nessa passagem, para que nós, assim como Ezequiel, e eu creio que essa chamada também se estende a todos nós, diga glória a Deus, porque não diferente de Ezequiel, e é bom a gente se ligar, observar o contexto em que Ezequiel se encontrava, porque Ezequiel é da geração da Babilônia, que foi talvez um dos períodos mais negros do povo de Israel, onde eles passaram 70 anos sobre o domínio babilônico. E Ezequiel, ele foi chamado para profetizar sobre essa geração. E o detalhe, nós sabemos, porque essa geração, por mais que se ministrava, por mais que profetas se levantaram, eles foram levados cativos à Babilônia, por razões de ignorar, de rebeldia, e acabou que eles foram presos e cativos, foram levados a grande parte de Israel para o reinado babilônico, onde eles sofreram extremamente. Foi um período de muito sofrimento para Israel. E no meio de tudo isso, Deus fala com Ezequiel. Eu pus o título aqui dessa mensagem: erguendo um exército.
Diga glória a Deus. E eu creio, irmão, assim como estou aqui fazendo essa comparação, né, aquele tempo de Ezequiel ao nosso tempo hoje, então é um tempo de levantar um grande exército para o Senhor. Quem crê e recebe, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. É simples? Não. Mas a primeira coisa que eu quero considerar aqui é quando Ezequiel, no início da sua descrição, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Amém? Primeira coisa, para nós levantarmos o exército, a mão do Senhor tem que estar sobre nós. Em que sentido? Eu fico refletindo, porque havia inclusive muitos outros profetas além de Ezequiel, e o que eu chego à minha dedução é que tanto até Cristo, né, Jesus, ele dá uma frase assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Amém? E eu entendo que esses chamados serão salvos, mas na verdade ele está falando de uma qualidade, de um tipo de pessoa diferente. E o fato do profeta declarar: a mão do Senhor está sobre mim, isso é fundamental, porque se a mão dele não estiver sobre mim, sobre você, nós não podemos levantar um exército. Isso não é e não cabe a um ser humano, a uma pessoa comum. Quantos estão entendendo? É algo que tem que vir da parte de Deus. Porém, o que eu quero que você pense comigo é que Ezequiel era uma pessoa diferente. Ezequiel era um homem diferente no meio daquela geração, no meio da geração em que nós estamos. Nós temos que de fato procurar ser essa pessoa diferente. Diga glória a Deus. Eu não sei se você está conseguindo me entender, eu espero que esteja. É difícil eu falar diferente. Irmão, são tantas coisas, né? Mas eu acredito que, e essa é a intenção, a gente tem que refletir sobre nós. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava à frente de uma célula lá em casa. Eu já contei várias vezes esse testemunho aqui. E não estava dando ninguém, irmão. Não estava dando ninguém. E eu lembro que, óbvio, a gente não tinha essa pegada, não tínhamos, porque a igreja nunca trabalhou em células naquela época. Nós não tínhamos isso. Não tinha essa visão. A visão chegou. Teve gente que até hoje não conseguiu captar, bloqueado completamente pelos paradigmas da mente da pessoa. E para nós, para mim, eu vou falar de mim no caso, né? Eu, como muito apaixonado por vidas, então tive dificuldade, mas nem tanto. Só que ainda, né, ficava aquela coisa, porque os grupos, por exemplo, a nossa mente fica muito na questão dos grupos, reunir os irmãos, fazer eventos para poder manter as pessoas que a gente tem, sei lá, né? Os eventos geralmente, o grupo tal vai fazer determinada coisa, então as pessoas trabalham, então tinha essa visão. E aí o que eu deduzi, eu digo, a orientação inclusive do pastor, que cada pessoa que ia ficar responsável pela célula, convidava algumas pessoas da igreja, que era até uma transição, né, da igreja tradicional para a igreja em células. Então tinha que celularizar a igreja. Então a orientação era: chama algumas pessoas, convida, e essas pessoas vão participar da tua célula. E eu passei assim algumas semanas convidando, só que no dia da célula não ia ninguém.
E aí passa semana, cadê? Aí foi o ponto que eu digo: eu não vou mais chamar os irmãos não, nem para comer de graça eles estão vindo. Diga misericórdia. Geralmente, né, coisa de crente, né, tem alguma coisa depois no final, né, mas nem para comer de graça. Aí o que eu quero chegar, ser diferente, porque a mão do Senhor está sobre o profeta. Eu entendo que quando o favor de Deus, a mão dele está sobre uma pessoa, ela age diferente. Alguns reagem de uma forma natural. Isso não dá não quero mais não, ainda amaldiçoa até os crentes. Quantos estão entendendo? Mas quando a mão do Senhor está sobre a pessoa, ela age e ela reage diferente. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. E aí eu orando, a pastora orando, nós orando, misericórdia. E a gente pegou uma parábola que Jesus conta, né, da festa que ele, né, revela para os discípulos, que está preparada e que mandou convidar as pessoas que seriam as pessoas, né, que deveriam estar na festa, mas cada um deles dava uma desculpa. Parecia até os irmãos da igreja. Não, porque eu não posso, não porque eu trabalho, não porque isso, não porque aquilo. E você não vem. E aí ele diz: pois eles não vêm, pois vá nos becos, nas vielas, chame os coxos, chame o cego, chame todo mundo, porque eu quero a minha casa cheia. Eu tomei posse dessa palavra, e aí eu fui, a pastora, saímos, irmão. Não conhecia muita gente lá, mas a gente saiu, irmão, de casa em casa. E através desse contato a gente começou também, óbvio que a visão era essa, convidar para a célula. Quantos estão entendendo? E as pessoas começaram a vir. Vem 1, vem 2, vem 4, vem 8. E aí começou a juntar muita pessoa, muita gente. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então o que a gente precisa, e eu vejo assim, o que eu preciso entender, a mão do Senhor, irmão, a mão de Deus jamais vai estar sobre uma pessoa inerte. A mão do Senhor jamais vai estar uma pessoa que só sabe reclamar. A mão do Senhor não vai estar sobre uma pessoa que só dá desculpa. Eu não vejo assim. A mão do Senhor está sobre aquele que vai. Diga glória a Deus. São características, irmão. Ezequiel, no meio ainda dessa geração tão limitada, mas ele estava anunciando a palavra, ele estava profetizando até para as nações que o aprisionou, para a nação que o aprisionou, ele estava profetizando, ele estava fazendo. Então a mão do Senhor estava sobre ele. É fundamental, porque, irmão, se ele não estiver sobre nós, como Jesus nos ensinou, nada podeis fazer. Não é que a gente não vá fazer nada, mas é o que a gente vai fazer não vai ter efeito. Se a paixão, uma vez eu ouvi de uma igreja, uma das maiores igrejas do mundo, e um dos livros que esse homem, né, que o fundador da igreja fez, ele disse que basicamente uma igreja, para romper, ela precisa de duas coisas: paixão e persistência. Diga paixão e persistência. Ele dá essa chave, né? Amém? Se eu faltar paixão, não vai adiantar ser persistente, porque a paixão a gente pode elevar para uma questão que gera a unção, né? Ser apaixonado pelo Senhor, ser apaixonado pela sua obra. Quantos estão entendendo?
É o que faz a pessoa, de repente, terminar um expediente corrido, mas a paixão, ela vai mover aquela pessoa. Ela é capaz de ainda andar uns 10 quarteirões, se for preciso, para ir convidar um fulano que ficou de ir, de pegar aquela pessoa. O que faz a pessoa fazer isso é a paixão. E a persistência é interessante, irmão. Quando a gente fala com as pessoas, né, escuta as pessoas, os relatos, né, é interessante que parece que esse negócio de se esconder é típico do povo daqui, né? Se esconder em que sentido, pastor? Que a pessoa vai lá, eu vou lá na tua casa, e a pessoa se esconde. Tem uns que é o capaz de dizer, diz que eu não estou. Aí diz para uma criança, a criança, a mãe diz que não está não. Quem já passou por isso? Seja sincero, irmão. Olha aí, algumas mãos se levantam, irmão, porque, né? Aí eu entendo a questão da persistência. Por que essa pessoa está aqui hoje até se converter? Porque alguém foi persistente. Quantos estão entendendo? Alguém foi persistente. Então a mão do Senhor, ela vai estar sobre a igreja, e eu falo de igreja, principalmente falando do indivíduo, de cada um de nós, diga glória a Deus. Porque não é acaso. Não é acaso. Porque uma coisa é graça para salvar, é uma coisa. Agora, para usar, como estão entendendo? Para usar, para se manifestar. Por isso que Jesus diz, né? João 14: aqueles que têm as minhas palavras e as praticam, esses são os que me amam. E a esses que me amam, também serão amados de meu Pai. Aí eu fico pensando, será então só aqueles que são amados de Deus? Não, irmão. Não é que só esses especificamente serão amados de Deus, não. Mas é porque esses em particular, pode ter certeza, vão ter uma intimidade diferente. A mão do Senhor vai estar sobre essa pessoa, como estão entendendo? Não estamos falando de salvação. A verdade é que estamos falando de ser instrumento. Para quê? Para se levantar um poderoso exército. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Porque se a gente olhar, irmão, para a nossa geração, para essa geração, e a gente vê, inclusive até na internet, alguns pastores, eu tenho medo de dizer essas coisas, essa é a pior geração que já se levantou. Alguns pastores dizem, pode ir na internet, vocês vão ver isso aí, são pastores às vezes até renomados, né? Mas não falar da igreja, eu quero falar da forma geral. E é interessante que eu estava ali no portão, né? O pessoal falando, não, o negócio está muito feio, pastor, né? Homossexualismo na canela, né? E tantas outras coisas, né? Óbvio, não é só isso, né? Até esses dias eu estava, domingo, acho que eu comentei, né? Sobre aquela afronta que fizeram agora nesse carnaval fora de época aí, mas são demoniados mesmo, sabe? Que o carnaval passou, não podia ser feito, mas fizeram no mês de março, né? Se mobilizaram para fazer no mês de março. E ainda, foi agora em abril? Ah, então pronto, muda o mês, foi abril. Fizeram, né? E aí veio a afronta, né? Porque aquela afronta é para nós, irmão. Porque quem mesmo que não seja, né, assim, escancaradamente do Satanás, mas não é para essas pessoas, porque elas tanto faz. Mas essa afronta é para o povo de Deus, irmão. Quantos estão entendendo? Então o que eu observo é o que antes se fazia em oculto, hoje estão escancarando.
Como estão entendendo? Antes era oculto, hoje estão escancarando. Só o cego é que não percebe. Outro dia eu vi um vídeo de um empresário que foi comprar alguma coisa numa loja. Talvez alguém tenha visto esse vídeo. Aí o que aconteceu lá? Simplesmente isso, o cara falou com o vendedor. Eu não vi a imagem desse vendedor, mas ele falou com o vendedor e disse: amigo e tal. Ele olhou para ele: por que você está me chamando de amigo? Você tem preconceito, é? O cara: como assim? Eu sou homossexual. Irmão, chamou a polícia. A polícia não sabe nem o que fazer, irmão. E foi uma coisa terrível. E o empresário alegando, eu não tinha como saber. Mas tem obrigação. E o pior é que nessa argumentação do cara, ele não chamou de amigo, mas chamou outra palavra masculina para o cara. E pronto, irmão. Irmão, é como outro dia, tempo desse, eu ouvia a Glória Maria, que é uma negra, né? Glória Maria. E ela disse: eu não tenho nenhum problema de alguém me chamar de neguinha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou neguinha, sou nega. Qual o problema? E ela mesma diz, né? Ela disse: olha, tá tão chato viver hoje, porque qualquer coisa agora é motivo para... Daqui a pouco a pessoa tem que estar pisando em ovo para falar alguma coisa, porque senão... Quantos estão entendendo? Mas irmão, o cerco se fechando. O cerco se fechou para Israel naquele período. Os babilônicos se apoderaram. Eles eram cativos. E o que nós vemos na nossa geração é isso: o cerco se fechando. Tem alguns países aqui na América do Sul que inclusive nem pregar mais o evangelho você pode. Existem leis tramitando aí na Câmara dos Deputados, sei lá, que estão querendo impedir você de evangelizar na rua. Por isso que nós precisamos muito da mão dele, da graça dele sobre nós. Diga glória a Deus. E que para isso acontecer, irmão, a igreja, nós temos que entender que a gente tem que realmente procurar obedecer ao Senhor. Quantos estão entendendo? Não adianta só frequentar, não adianta só participar, tem que realmente procurar obedecer a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Porque aí a mão dele vai estar sobre nós. A mão dele vai estar sobre nós. Porque sem ela, irmão, você pode ser a pessoa mais eloquente, mais, capacitada, ter uma inteligência fantástica, que em relação à igreja não faz diferença. Porque a igreja é algo não material, físico, é espiritual. Diga glória a Deus. E o profeta, ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A pergunta é: o que você está vendo? Eu fiz aqui uma descrição, óbvio, eu falei de algumas coisas. Mas a questão é: o que você está vendo? Ele identificou, é um vale de ossos secos, é o que eu estou vendo. E esse vale era a nação de Israel, seco, sem vida. E quando a gente olha, o que você vê, irmão? Quando a gente escuta notícias, coisas que você consegue ver. Às vezes tem pessoas que, normal. Então eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, a gente falando sobre santidade, né? A juventude tem que se santificar.
e tal, e algumas pessoas criticavam e diziam besteira, os jovens são jovens. Então, olha o dedão, irmão. O jovem também tem que ser santo. Isso não é só para pessoas mais maduras, não, é para todos. Diga glória a Deus. Então tem que ser, nós temos que enxergar, sabe, e tem que sentir. E às vezes, sabe, estamos brincando. Quantos estão entendendo? É tão próximo ao nosso redor, mas a gente parece que está brincando. Então ele percebeu. Eu, às vezes, o que é que você está vendo? É como os discípulos no tempo de Cristo, né? Eu acho que no João capítulo 4, né, que Jesus, depois de dar uma palavra àquela samaritana e tal, aí Jesus conversa com os discípulos e diz: olha, vocês estão olhando ali no horizonte, o que vocês veem? Os campos, como é que os campos estão? E para eles os campos estavam verdes, mas para Jesus ele disse: eu vejo os campos todos prontos para a colheita, está tudo branquinho, pronto para ser colhido. Porque às vezes a nossa visão está comprometida, a gente está, sei lá, insensível, sabe, a gente não está entendendo o nosso papel. Às vezes até essas pressões é para tentar exatamente limitar a igreja. Porque hoje em dia é fato, né? A gente tem que ir com muita inteligência, principalmente com pessoas que você não conhece, para falar de Jesus, ser muito inteligente, porque de repente você pode entrar numa situação realmente que pode ser constrangedor. Porém, a mão do Senhor está sobre, diga sobre mim, diga sobre mim. Então Ele vai te capacitar. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Porque às vezes parece que não vê, irmão, não enxerga. E a igreja, nós temos que estar sensível à direção de Deus, querido. Por isso que Paulo diz: não se conforme com este século, com este mundo. Não se conforme. Daqui a pouco, irmão, vão querer dar tanta pressão, isso já existe, que, por exemplo, a gente, né, vai aceitar de tudo. Não é que a gente não aceite, entenda, é como qualquer outro pecador, a gente vem do jeito que está, mas Deus jamais vai deixar a gente do jeito que a gente era. Óbvio que isso depende do nosso coração. Quantos estão entendendo? Eu pelo menos cheguei na igreja, se eu vivesse do jeito que eu vivia quando eu vivia no mundo, eu era o pior dos endemoniados na igreja. Quantos estão entendendo? Terrível. Mas o Senhor transforma. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Uma coisa que eu quero também falar aqui é que, segundo o profeta, os ossos eram secos. E no versículo 2, no final, ele diz assim: eles eram sequíssimos. Qual a diferença, pastor, do osso seco para um osso sequíssimo? Você sabe que a palavra sequíssimo, né, é uma gramática, na gramática, né, ele potencializa a condição falada. Amém? Seco é uma coisa, e sequíssimo, irmão, é que misericórdia, né? É um aumentativo. E por que eu estou querendo chamar a atenção? Porque, querido, eu vejo aqui algo tremendo. Na verdade, Deus
fez o profeta entender isso e relatar isso, porque entenda, não importa a situação do osso, não importa a situação de qualquer pessoa, Deus tem poder para mudar qualquer situação. Ele usa esse aumentativo, para dar essa sensação mesmo. Não interessa, o osso, se seco não tem vida, sequíssimo não tem a menor possibilidade, mas para Deus não importa. Às vezes, irmão, nós como cristãos, sinceramente, irmão, a gente é mais incrédulo do que o que está no mundo. E pior, detalhe, quanto mais o tempo passa, às vezes a gente se torna mais incrédulo, porque é uma situação que você convive e não vê mudança de alguém próximo a você. E às vezes tem pessoas que são afetadas, e aí deixam realmente de acreditar no poder de Deus. É o risco de se tornar uma igreja fria, porque não acredita no mover, no poder. E o nosso Deus, irmão, Ele é imutável. Amém? Então Deus que deu essa visão ao profeta, óbvio, falando da nação de Israel, é o mesmo Deus que está aqui hoje operando na minha vida e na sua vida. Diga agora: ah, mas está muito difícil. Ah, mas o povo não quer nada. Ah, para de falar essas coisas, irmão. Vai lá e Deus vai usar você. Aí você às vezes diz: não, mas não mudou uma determinada situação aqui. Não olha para isso não, irmão. Não olhe para isso não. Mas você vai ver Deus usando você. Porque tem coisas que Deus não muda na nossa vida. Sabe, lembra do Paulo, né? Paulo é um exemplo disso, um cara extremamente usado por Deus. A mão de Deus estava sobre Paulo. Ressuscitou um jovem que caiu, né? Ele pregando. Devia ser um cara muito cheio de palavras, né? Porque ele era um cara erudito, né? Um cara, e que tem pessoas que, misericórdia, se botar uma pessoa aqui muito cheia de palavras e tal, tem gente que vai cair da cadeira, não sei como, mas cai, né? E Paulo pregando, irmão, e pregando muito pelo jeito. Teve um jovem que não aguentou, irmão, estava sentado num local um pouco alto, tipo uma janela, dormiu, caiu e quebrou o pescoço e morreu. Aí o Paulo, porque a mão de Deus estava sobre ele, ele foi lá e orou sobre o jovem, e Deus tornou a vida para aquele jovem. Diga glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente entender, a mão de Deus estava sobre ele. Mas chegou um momento da vida de Paulo que ele orou a Deus, pediu 3 vezes a Deus pela mesma causa: Senhor, tira isso da minha vida. E Deus disse: não vou tirar não. A minha graça basta para você. Então tem coisa que Deus não muda. Você fica: mas por que Deus? É melhor você, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque com certeza Ele está querendo te ensinar alguma coisa através dessa situação. Quantos estão entendendo? Irmão, eu não tenho dúvida. E tem pessoas que se limitam. Se limita. Então não importa a condição, diga glória a Deus. Por isso que a palavra aqui usa o termo sequíssimo. Não tem nenhuma expectativa. Se o seco já não tem, o sequíssimo é que não tem medo. E é nesse cenário, é nessa situação que às vezes muitos estão dizendo: daqui para pior não tem jeito, sei lá, que Deus vai fazer uma grande obra. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. E aí Deus, irmãos, Ele faz uma pergunta: filho do homem, poderão esses ossos tornar a vida? A nossa resposta é algo muito importante para Deus.
O profeta, ele fala para Deus: Senhor, tu sabes, eu não duvido, mas de fato quem sabe de tudo é Deus. Mas eu vejo aqui a atitude dele, ele não duvida. Porque dependendo de outras pessoas, esse daí nem Deus. Esse daí nem Deus pode mudar. Alguém já ouviu esse tipo de frase? Nem Deus faz. O profeta, ó, Senhor, tu sabes. Então a nossa resposta é fundamental para a manifestação, para se levantar através de uma célula. Porque hoje essa igreja é fruto de duas células, né? Porque quando a gente chegou aqui, a gente fez duas células. Eu abri uma, a pastora abriu outra. Já se levantaram pastores daqui. Outras igrejas surgiram daqui. E a obra de Deus continua, querido. Ainda se levantarão pastores. Ainda se levantarão outras igrejas. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aplauda bem forte o Senhor. Mas a questão é a resposta. Às vezes a nossa resposta, eu não sei como é que está a sua resposta. Cada um que sabe de si. Quantos estão entendendo? Você sabe. Talvez até você já abriu a sua boca. Eu estou falando de uma coisa prática e sim, né? Mas às vezes até o nosso próprio pensamento, né? Mas talvez você mesmo já olhou assim, diz isso aí mesmo não, ou essa aí mesmo não. Que dá vontade de dar, dizer, irmão. Então ele sabe. Quem sabe? Diga, o Senhor sabe. Ele sabe. Amém? Então o nosso papel em muitas coisas não é saber. Até a Bíblia fala disso, que a gente não sabe de tudo. A gente tem um limite para saber das coisas. Porque tem gente que quer saber de tudo e nunca vai saber. Porque a gente só sabe em parte. A gente não sabe de tudo. Tem gente que até pensa que o pastor é quase Deus. Eu não sou Deus, tu é longe, meu filho. E muito. Porque a gente pensa que o cara tem que saber de tudo, tem que saber de tudo, tem que... Não tem esse. Então, para o homem, Deus deu um limite. Então, a minha função, a sua função não é saber. Eu não tenho resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo. Tem coisa que eu digo, rapaz, não sei nem o que dizer. Tem situação, irmão, que eu digo, eu não sei nem o que dizer. Mas Ele sabe. Diga glória a Deus. E então não cabe a nós querer saber de tudo. Pare de ficar querendo ser a sabichona ou sabichão. Porque esse sabido demais não faz nada. Porque sabe de tudo. No versículo 3, pela resposta do profeta, né? Porque eu vejo isso. Pode? O que é que você acha? Senhor, eu não sei de nada. O Senhor sabe. E aí Deus disse, então, filho do homem, profetiza. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente precisa fazer? Profetizar. Profetizar, irmão, literalmente é falar. A gente fala profetizar, pensa que é só os profetas. Não, ali é o dom de, porque tem o dom na igreja de profeta. Não é só os profetas que profetizam. Profetizar é falar.
fala, não se cala, abre a boca. Quantos estão entendendo? Sabe, dá palavra de profeta, de motivação, de ânimo, uma palavra de vida. Mas às vezes a gente não fala nada. Quantos estão entendendo? A gente está calado. Às vezes está desandando ao nosso redor e não fala. Os ossos, irmãos, só vão receber tudo que precisa, né? Nervo, músculo, pele, tudo, se nós falarmos. Diga glória a Deus. Nós abrimos a nossa boca, porque a partir do momento que o profeta abre a boca dele, conforme que ele mesmo declara, eu fiz como Deus me falou. A Bíblia diz que houve um barulho. Diga barulho. Eu profetizo que vai haver muito barulho através da tua vida. Fulano de tal se converteu. Vixe, aquela, meu Deus do céu, se converteu. Ela vai para a célula do fulano de tal. Porque célula hoje em dia aqui, né? Eu acho que no plano alto, todo mundo sabe. A célula, sei o que é a célula. Mas ainda não ouviu o barulho. Mas vai ouvir o barulho. Quantos creem que vai ouvir barulho? Aplauda bem forte o Senhor. E olha que barulho poderoso, porque é descrito aí no texto que cada osso, porque você pode imaginar, era um vale de ossos sequíssimos, tudo lá no vale, no chão. E o texto diz que cada osso procurou o seu osso conseguinte, né? Para se encaixar. Que coisa, hein, irmão? Já pensou um osso correndo atrás do outro? Ei, mas aqui nós completamos, né? Tu é o antebraço, eu sou o braço. Vamos se juntar. Assim, eu acho isso tremendo também, porque a Bíblia descreve claramente, né? Foi detalhista. Cada osso procurou o outro osso. Ou seja, para ficar correto, né? Porque era osso de gente, de todo jeito. E eles se encaixaram, todos. Diga glória a Deus. A igreja, ela é muito descrita como, né, um corpo. Tem até um livro de Filipenses que diz que cada junta, estando bem, né, no seu local, né, vai gerar, vai produzir para o benefício do corpo. Diga glória a Deus. Então, amados, nós temos que profetizar, abrir a nossa boca. Faz quanto tempo que você não ora abrindo mesmo a sua boca? Eu não sei se você me entende. Às vezes a gente está passivo. Então, menino estão aí querendo fazer um movimento aí, não, calma, vamos sentar para conversar. Porém, a igreja, ela tem que se mobilizar, irmão. Esses dias eu até falei, ó, se a gente não clamar, até as pedras clamarão. Se a igreja parar, até as pedras vão clamar. E as pedras já estão clamando. Então a gente precisa abrir a nossa boca. Um grande homem do século passado, ele uma vez deixou uma frase, né, para a humanidade muito tremenda, que ele disse: olha, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas o que me assusta é o silêncio dos bons. Não é
é querendo, irmão, é porque é difícil a gente falar disso, por exemplo, como igreja, né? Até pode parecer, sei lá, uma atitude de arrogância, né? Mas a Bíblia é muito clara, mano. Nós somos como a nata do mundo. Quem recebe? Os filhos de Deus. Lógico, nós temos as primícias do Espírito. Diga glória a Deus. Então, nós é que realmente somos os bons. É meio estranho de falar de nós mesmos, né? Mas é. Quantos estão entendendo? Tem um negócio no politicamente correto aí, não sei o que do bem, né? A turma do bem. Só que, irmão, essa turma do bem, irmão, tá longe, filho. Então, nós que somos os bons, diga glória a Deus, porque se a igreja não for, quem vai ser, meu irmão? Quantos estão entendendo? Nós temos que abrir a nossa boca, meu irmão. E quando eu falo abrir a boca, não é bater de frente, sabe? Com, né? Não, irmão. É nós ganharmos os perdidos. Amém? Porque o barulho vai aumentar. Aplauda bem forte o Senhor. E essa é a chamada para a nossa geração. Porque estão perdidos, estão aprisionados, literalmente. E nós temos a palavra de vida, porque somos a igreja do Senhor, diga glória a Deus. E nós precisamos falar. Eu estava até dizendo, esses dias, a gente convocou o pessoal para fazer um dia, né, no domingo, de visitação e tal. E a gente foi visitar, eu fui visitar. E como é bom, irmão, sabe, a gente sair das quatro paredes, né? De repente visitar uma pessoa. Irmão, as necessidades são diversas. E quando você vai e você tem a oportunidade de dar uma palavra, depois orar pelas pessoas que estão ali, a gente vê o agir de Deus. E tanto é bom para eles, como é bom para a gente. Quantos estão entendendo? Eu sempre digo, irmão, você quer ser impactado pelo poder de Deus, vá visitar alguém. Vá visitar. Saia da sua casa. Tente alguém, contacte alguém, eu vou na tua casa. E vou como um profeta. Vou como uma profetisa de Deus. Quantos estão entendendo? Não é uma visita, sabe? Não, é uma visita com propósito. É uma visita intencional mesmo. E aí você vai ouvir aquela pessoa, daqui a pouco Deus vai te dar graça, porque a mão dele está sobre ti, diga glória a Deus. E você vai abrir a sua boca, e o vale de ossos secos que aquela vida, ou que aquela família possivelmente possa estar vivendo, vai ser transformado. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Não podemos permitir que o mal domine. Lembrei agora de outra passagem, só para a gente encerrar, né, que era o rei Jeoás, que era um garoto, e a avó dele havia mandado matar todos os herdeiros do trono, só ele escapou. Só que ele ficou numa caverna 7 anos, e a avó dele, a rainha, né, que era a rainha, ela estava dominando. Uma rainha perversa, que é capaz de matar os netos. Imagine uma criatura dessa. É o Satanás puro. E quando ele completou 7 anos de idade, se juntou aos príncipes, algumas pessoas que amavam a nação. E ele disse: quem tem que governar
é o rei. Não é ela, é o rei. E Jesus, ele irá governar através de nós. Quem tem que governar é o rei. E ele só vai governar através de mim e de você. Diga glória a Deus. Porque se ele não governar, alguém vai governar. O mal quer governar, quer dominar, quer calar a gente. E nós temos que conseguir enxergar esse vale de ossos secos que está ao nosso redor. Porque a gente não tiver essa sensibilidade, irmão, ninguém vai fazer nada. Quantos estão entendendo? A gente vai dizer, não, vamos não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Não é? Hoje tem jogo, hoje tem novela, daqui a pouco vai estar igual aqueles religiosos, né? Cadê os Ezequiel dessa geração, irmão? Aplauda bem forte o Senhor. Fique de pé.